Tem uma história interessante que quando eu terminei minha faculdade de administração pública, eu tinha a convicção absoluta de que eu sabia qual era a minha carreira dali pra frente, ia prestar um concurso público, passar no concurso público em uma área que eu não gostaria de estar, porque concurso público de entrada sempre é uma linha diferente, então eu queria algo ligado à economia e às finanças, porque eu tinha feito 3 anos de engenharia, mas gostava de pessoas, o que pode tirar dali? Vamos para a área da Receita Federal. Então se eu passasse em concurso da Receita Federal, eu ia estar lá fiscalizando malas das pessoas em alguma fronteira. Mas era o caminho para eu subir naquela carreira e me tornar alguém mais sênior naquela profissão. Uma semana antes do concurso público, um ex-colega de faculdade, o cara tinha feito engenharia comigo, fez administração pública comigo, que todos os trabalhos que a gente fez junto da faculdade tirou 10, porque ele era o cara das planilhas, eu era o cara que escrevia o trabalho. Ele me chamou para ajudar no trabalho dele. Ele fazia valuation, avaliação de empresas. Falou, Gustavo, trabalho complexo, a gente precisa de alguém que ajude aqui, pô, o time tá dando cabeçada, todo o relatório que a gente faz, a gente é mal avaliado, apesar do trabalho ser bem feito, porque o texto é ruim. Você não ajudaria a fazer um laudo? Eu falei, cara, eu nem sei o que vocês fazem, não sei se você fez a trilha de finanças da faculdade, eu não fiz. Tá no seu livro isso, né? Tá no livro. Aí ele falou, cara, mas o que a gente fazia? Eu te explicava na planilha, você escrevia, saía legal. Quer tentar fazer um laudo? Tá aqui um exemplo de laudo. Ele me deu um laudo de 8 páginas. 8 páginas, se ele me explicar o que fez, eu faço. Aí sentei para trabalhar numa segunda-feira, uma semana antes do concurso público. Na segunda-feira, quando chegaram as planilhas, eu falei, nossa, por que tanta planilha? Não, porque é um projeto mais complexo. O primeiro laudo que ele me mostrou era uma planilha, 8 páginas. De repente chegou 7, 8 planilhas. Eu falei, cara, isso aqui vai ser grande. Ele falou, não, mas eu te explico como é que faz. Tá, vamos escrever. Eu passei uma semana virando madrugadas, deu um laudo de quase 80 páginas. Ficou pronto, sexta-feira, ao meio-dia, entreguei lá, o concurso era no Paraná, peguei avião, pô, faltou estudar uma matéria, não estudei direito constitucional, fui fazer o concurso, de 240 questões, tinha que acertar 200. Eu acertei 198. Nossa. Seria o equivalente aos 9 centésimos de um índice olímpico. Né? Pô, na trave. Aí fui ver o que eu errei. De direito constitucional, que é a matéria que eu não tinha estudado, de 20 questões, eu acertei 4. Eu falei, cara, para ajudar um amigo, eu ferrei um concurso. Baixa a cabeça, pensa, vamos esperar o próximo concurso. Então veio na semana seguinte aquela depressãozinha, fui para casa, pô, podia estar agora comemorando o resultado e tal. Deu 3 dias, Fernando Henrique Cardoso, o presidente da época, anunciou que por cortes no orçamento, contenção de gastos, os concursos públicos estavam suspensos até o fim do mandato dele. Mais 3 anos. Falei, cara, joguei minha carreira no lixo para ajudar um amigo. Tudo bem, fui bem pago aquela semana, mas e agora? Aí tava quase que entrando em depressão, não sabendo o que fazer, quase que a esteira do aeroporto me levando para trás. Aí esse amigo me chamou e falou, Gustavo, você tem que ver o que aconteceu aqui, vem pro escritório. Eu falei, não, nem quero, cara. Não, vem, faço questão. Você tinha quantos anos? Eu tinha, isso foi em 1998, eu tinha 24 anos. Tá. 24 anos. Então, cheguei no escritório, tava lá o diretor, mais 3 diretores me esperando. Parabéns pelo trabalho, foi legal, né? Tinha lá o meu relatório em cima da mesa e um post-it do então presidente do Banco Itaú, elogiando, até que enfim vocês acertaram. Eles falaram, queremos contratar você. Olha. E eu pensei, puxa, Você errei, é o meu trabalho, não é, mas eu não sou de finanças, eu só escrevo, né? Eu comecei a ajudar os caras a fazer laudos. 1, 2, 3, 4, 5 laudos. Um dia eu cheguei no escritório e falei, você vai ter que fazer o valuation numa empresa? Eu falei, não faço valuation, eu faço laudo. Aí o diretor falou, não, se você já fez 5 laudos, você sabe como é que você faz um valuation. Você consegue fazer isso sozinho? E eu comecei a fazer o trabalho. De repente, você sabia fazer e não sabia o que fazer. Sabia a técnica, porque eles me ensinaram, né? Fui fazendo, como é que eu tinha que explicar para quem lesse o laudo. aqui, bate perna aqui, exatamente. Então, de repente eu me vi fazendo coisas que não eram da minha natureza, não gostava de finanças, mas eu fazia de uma maneira que todo mundo entendia. E começou a ser cada vez mais elogiado, cada vez mais remunerado, cada vez mais contratado. Comecei a ser chamado para dar aulas. Pô, aulas, que inferno, contabilidade, que assunto chato. Então não vou ensinar da maneira chata que eu aprendi. Eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais para ensinar contabilidade. E aí a aula começou a ficar bem avaliada. E eu comecei a ser chamado para mais aulas. Quando eu vi, eu estava sufocado por aulas, por convites, por trabalhos. Isso ainda é muito jovem, né? Com 24 a 25 anos. Foi ali que eu comecei a achar que eu levava jeito para finanças. Aí escrevi um livro para ajudar meus alunos, era um material didático. O livro começou a vender no mercado, ter sucesso. Chegou uma hora que eu não sabia mais por que eu estava tão mergulhado no mundo das finanças. Então era uma derrota. Na verdade, o que eu fiz? O que eu posso fazer de limonada com esse limão? Se eu conseguir resolver o problema com uma pessoa, eu vou ser o melhor em resolver esse problema daqui para frente. Sim. A minha esposa sabe muito bem, foram 4 ou 5 anos de carreira em finanças, e eu dizendo para ela quase todo dia, o dia que eu largar isso aqui, o dia que eu sair dessa área, o dia que eu puder fazer um concurso público novamente, chegou uma hora que nem cabia mais, porque eu estava ganhando bem, tinha demandas por áreas interessantes, estava com a agenda cheia de aula, tinha convite para as palestras. Eu tive uma quebra, foi quando eu fui morar fora do país um tempo, quebrei minha agenda, parei de dar aula por um tempo, quando eu voltei com a agenda organizada para dedicar uma agenda para imprensa, para palestras e uma agenda menor para